Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Justiça e Disciplina. Eu, Marcos Peçanha. E eu, Giliar Pires. Vamos conversar então um tema polêmico hoje, né, Giliar? Faltar com a verdade. Essa transgressão aí que volta e meia é capitulada como alguma transgressão disciplinar envolvendo militares estaduais e que traz muitas divergências em relação à sua aplicabilidade. Esse é o assunto de hoje. Vamos aprofundar então essa transgressão e até onde que isso realmente pode ser imputado ao militar, em quais situações que eventualmente a gente pode afastar isso, né, por meio de uma defesa técnica, quais são os limites, na verdade, das imputações relacionadas a esse dito aí, faltar com a verdade. Perfeito, Marcos. Dizem que a mentira tem perna curta, né? Então, vez que outra, o praça é surpreendido em alguma situação que ele entende que possa ser prejudicial, ou para a sua carreira, ou para o andamento do serviço, enfim, e ele acaba não contando tudo como de fato aconteceu. E quando o superior flagra, ou alguém se dá conta de que aquilo não parece refletir com os fatos como realmente aconteceram, isso pode gerar para ele uma responsabilização, né? Mas aqui eu acho que a gente já tem ser disso, assim, que a gente tem que uma coisa muito clara com relação aos procedimentos é que, e aí eu vou te fazer a pergunta, eu cometo a sanção disciplinar, a infração disciplinar de faltar com a verdade quando eu estou sendo investigado por um procedimento investigatório, uma sindicância, um inquérito policial? A resposta dessa pergunta pode ser sim e não, né? Eu entendo tranquilamente que não, né? Mas infelizmente a gente vê na prática militares que estão nessa condição, né, de investigado, mesmo que seja em que pese pode ser um procedimento investigatório formal ou informal, ele está nessa condição e muitas vezes ele falta com a verdade e a partir desse momento ele começa a responder um PADM por faltar com a verdade, né? Então assim, como tu falou, é pacífico, né, na jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar que quando aquele militar está na condição de investigado, e a gente pode estar como sindicado, como investigado, pode ser até mesmo um procedimento informal, ou seja, determinado superior hierárquico, o sargento lá, o capitão, o tenente, chama, né, um militar para questionar a respeito de determinada situação. Qualquer situação a gente pode imaginar. E aquela situação pode vir a trazer um prejuízo para aquele militar se ele realmente falar a verdade. Ou seja, pode ser uma questão corriqueira de um atraso eventualmente que pode gerar uma transgressão disciplinar. E a questão que a gente tem que pensar, ao meu ver, Giliar, não sei se tu concorda em todas as linhas comigo, mas é essa. Se aquela resposta para o questionamento, né, faltar com a verdade, ela trouxer algum prejuízo para o militar, seja na esfera administrativa ou na esfera penal, eu entendo que ele não tem essa obrigação de dizer a verdade e que não vai ser responsabilizado por isso. Mas a gente sabe que na prática ele falta com a verdade para não se autoincriminar, essa é a verdade. Em que pese a tecnologia autoincriminação, a gente está falando aqui de assumir a responsabilidade pela transgressão disciplinar ou pelo crime militar. E eu entendo que se ele está nessa condição, ele não comete a transgressão. Mas é como eu disse, na prática a gente vê ele faltando com a verdade para não assumir como o réu confesso em relação a determinada situação e acaba sendo responsabilizado depois. Sim. O que eu acho que a gente pode fazer aqui uma contextualização, né? Eu costumo dizer quando eu estou conversando, explicando para um praça que chega às vezes meio afobado, olha só, estou respondendo PAD aqui, faltar para a verdade e tal. Diz, não, volta duas casas, vamos conversar, ver o que vem antes, né? Da onde que vem essa ausência da obrigação do militar produzir prova contra si mesmo, né? A origem disso. Ela nasce da própria Constituição, o próprio artigo 5º diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Beleza, ele diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Daqui a gente pode tirar duas coisas. Uma delas é o direito ao silêncio, não sou obrigado a falar. A outra delas é o faltar com a verdade, que pode ser entendido, e é entendido, e aqui a gente tem o professor Guilherme Nucci, que fala muito bem sobre isso, como o faltar com a verdade como um exercício de defesa. O que
que o professor Nutt ele acentua, e eu acho que ele é muito feliz na arguição dele. Ele diz que quando a gente tem que olhar a falta da verdade pelo aspecto da intenção. Qual que é o objetivo daquele indivíduo que está respondendo um processo, seja ele disciplinar ou criminal, quando ele falta com a verdade? Se a intenção dele foi uma intenção de livrar-se da responsabilização, esse faltar com a verdade é entendido como exercício de defesa. Agora, se o faltar com a verdade for por outro motivo que a gente pode aventar aqui, por exemplo, uma vingança. Eu fui denunciado por alguma pessoa, agora eu vou dizer que não fui eu que foi aquela pessoa, mas que a finalidade seja depois comprovada nos autos que foi por vingança, aí ele comete a infração de faltar com a verdade. O professor Nutt ainda faz essa distinção, né? Que não é responsabilizável a mentira, digamos assim, quando ela tem a finalidade específica de me eximir da responsabilidade. Né? E até eu concordo em linhas com ele, né? Mas eu acho que é muito difícil produzir essa prova da intenção subjetiva, qual que é a especial vontade do agente, porque ele está contando no processo a verdade dele. Mas isso não reflete com os fatos, mas é a verdade dele que vai fundamentar a defesa dele. E e aqui a gente tem que deixar bem claro que se inverte, né? Principalmente no âmbito administrativo. A presunção ela é de inocência e não de culpabilidade. Não de que o cara é o culpado, que ele cometeu aquela infração. E isso faz com que não é o acusado que tenha que provar que ele não fez. É a administração que tem que provar que foi ele que fez. Então a gente começa, né, lá 2 passos para trás, trazendo essa fundamentação. Olha, então eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, é a administração que tem que provar que eu estou errado, e quando a finalidade específica for me eximir de uma responsabilização, aí eu tenho todos os elementos para me isentar dessa responsabilidade por ter contado uma mentira na defesa de um processo. Sim, eu não sei se tu concorda, na verdade, Guilherme, mas assim, esse posicionamento que tu trouxe, professor Nutt, na verdade, eu acredito ser o teu também, não é que deixa de fazer parte, por exemplo, da esfera de tutela da disciplina a questão do faltar com a verdade. Existem situações, e eu quero que tu me diga, não sei se tu concorda com isso, existem situações em que o militar vai faltar com a verdade e ele pode ser responsabilizado. Quando que isso acontece? Quando esse faltar com a verdade não estiver atrelado a uma situação em que ele está na posição de assumir uma responsabilidade, seja em relação à transgressão ou em relação a algum crime, mas existem situações inúmeras que a gente pode colocar exemplificativas que ele falta com a verdade e ele pode ser sancionado, né? Como, por exemplo, questões corriqueiras, né? Que eventualmente, sei lá, tinha alguma orientação para a limpeza do alojamento, né? E aí daqui a um pouco ele é questionado sobre quem, ou se ele viu alguém que descumpriu determinada ordem para que o alojamento ficasse de determinada forma ou não. Claro, a gente vai pensar, se essa resposta trouxer para ele uma responsabilidade, ele está ao mando dessa análise principiológica do direito ao silêncio. Mas se a pergunta é feita a ele e não trouxer uma responsabilidade imediata para ele pode, né, essa situação talvez não tenha ficado muito nítida, mas eu vejo assim, alguns exemplos que podem trazer vamos dizer assim, a falta da verdade e pode trazer uma responsabilidade. Se ele, de forma, vamos dizer assim, de forma inicial, ele leva o conhecimento lá do comandante dele, uma situação para pedir uma dispensa do serviço. Né? E essa situação, ela é uma situação que não é verdade. Ele mente, né? E de alguma forma envolve a disciplina para trazer lá um benefício, eu preciso de uma folga, e ele inventa uma situação. Porque o que se tutela, na verdade, é isso, é a disciplina, né? É o dever, é a lealdade do militar em falar a verdade. Então, se ele não está nessa situação, e eu acredito que tem exemplos para isso, como eu estou falando, ele leva o conhecimento de uma situação e diz, eu preciso de determinada situação, eu preciso da escala 6/18 segundo turno porque eu estou estudando, ou porque o meu filho precisa ficar comigo. E ele mente para o comandante dele. Né? Simplesmente mente, ele não está na posição de investigado. Ele leva uma situação
que é mentirosa, que não existe, e aí em determinado momento o comando toma conhecimento. E aí, sei lá, comunica isso em parte ou em bom, que é um assunto que a gente vai falar bastante, né, no BOPM, e ele comunica isso, e aí tudo bem, se o comandante perguntar para ele, tu me mentiu, aquela coisa toda, a gente volta para esse mesmo contexto. Mas se a mentira ela acontece no momento anterior a ele estar numa condição de investigado, ele cria uma situação que de alguma maneira traz uma mudança para, vamos dizer assim, para os trabalhos, enfim, para a atividade da administração ali, da companhia, do batalhão. E nessa situação eu vejo como possível, não estou dizendo que é automático, mas eu vejo uma possibilidade da gente manter rígida essa previsão do RDBM em relação à faltar com verdade. Não sei se tu concorda. Não, eu concordo, e eu até acho que posso trazer um exemplo bem concreto para ti, assim. A testemunha no procedimento em que falta com a verdade deliberadamente, ele chega ali e ou seja, para ajudar a absolver, a não gerar responsabilização para quem é investigado, ou seja, para gerar responsabilização para quem é investigado, mas de qualquer forma, a testemunha do procedimento que falta com a verdade e se vier a comprovar isso depois, ele vai ser responsabilizado. E aí eu acho que a gente tem os elementos jurídicos para responsabilizar ele, né? Ou o cara que cria uma situação do tipo, olha, um exemplo aqui, o atendente do 190, que recebe um chamado, ele julga não ser urgência, uma emergência, algo que ele precise deslocar uma viatura lá, e ele pensa, se esse fato de fato estiver acontecendo, se esse crime de fato estiver acontecendo, eu vou receber mais ligações. E ele diz para a pessoa, olha, eu não tenho nenhuma viatura para te mandar agora, assim que as viaturas todas estão ocupadas, assim que elas liberarem da ocorrência, eu vou mandar uma viatura para ti. Desliga o telefone. Não vem uma segunda ligação, mas o crime estava acontecendo e aquela vítima que ligou, aquela testemunha que ligou, vem ao quartel, formaliza, faz ocorrência, se investiga e ela cita. Inclusive eu liguei para o 190, não foram porque todas as viaturas estavam em atendimento de ocorrência. E se verificar que de fato não estava em atendimento de ocorrência, o atendente do 190 faltou com a verdade. Ele por vontade dele, ele entendeu que não era o caso de mandar uma viatura naquele lugar e ele não precisa fazer esse filtro, né? A gente poderia entrar no POP, qual que é o procedimento padrão para atendimento de ocorrência. Tu atende, tu recebe o chamado, lança no sistema e passa para o radiooperador. Não é tu que faz o filtro lógico, a gente sabe que eu trabalhei no 190, então muito tempo tu tem que fazer o filtro isso é uma coisa para brigada ou não, mas quando o fato relatado é um crime, o atendente ele simplesmente passa adiante, ele não faz esse filtro. Se ele fizer sob o subterfúgio de um fato que não é verdade, como todas as viaturas estão em ocorrência, ele vai ser responsabilizado. Então tem inúmeras situações que no dia a dia, no decorrer do serviço, vai prevalecer, até porque é um dos princípios militares, né? O amar a verdade, o amor à verdade, ele está previsto, inclusive, se eu não me engano, no artigo 28 da RDBM, alguma coisa assim, estatuto. 28 diz que a finalidade do processo disciplinar é a busca da verdade real. Verdade real, da verdade real, que não existe, né? Mas enfim, também pode ser motivo para outro episódio. Mas se o cara ele fere esse valor policial do amar a verdade, ele vai ser responsabilizado em inúmeras situações. Agora, no procedimento, isso não impede que a gente traga, isso é uma coisa progressista, uma evolução, a gente entender que em determinadas situações, a pessoa que cala, que é aquele que fica em silêncio, ou aquele que conta uma história para se eximir da responsabilidade, ele está exercendo o seu direito de defesa. Nos processos penal comum, isso e até no processo penal militar, isso é muito tranquilo a gente entender que ele tem esse direito.
Agora, por que dentro da administração isso ganha outro peso, né? Eu não sei como que tu vê assim. A questão da hierarquia, né? Ao meu ver, a questão da hierarquia, e até mesmo quando a gente utiliza a expressão no 2, o cara chama ali o sargento, o capitão, o tenente chama o cara no 2, não, é o seguinte, ó, antes da oitiva, eu vou te perguntar como é que aconteceu, e tu me fala aqui, né? Não vou colocar no papel e tal, mas eu quero entender melhor para te ajudar, né? Já deve ter ouvido isso aí, né? Isso não existe. Eles estão sempre ajudando, né, o pessoal, né? Quer ajudar, manda cancelar porque é restauração. Então, com o procedimento em andamento, diz, não, vou te ajudar. E aí vai lá e pede, né, para o militar falar a verdade. É claro que a partir dessa afirmação a gente abre mais uns 3 episódios do podcast para falar sobre esse assunto, né? Mas a questão é essa. Além de poder permanecer em silêncio, ele pode mentir em relação àquilo. Essa é a grande verdade. A gente não está aqui com o objetivo de ensinar ninguém a se livrar da responsabilidade, mas sim a gente está fazendo uma análise jurídica do quais são os direitos daquele militar que está sendo imputado uma responsabilidade, seja de um crime, seja de uma transgressão. Isso serve para todas as searas do direito penal, do direito sancionador, digamos assim, né? A gente está falando de direito administrativo, né? Do processo administrativo disciplinar, que não deixa de ser a mão do Estado, mas é obviamente dentro daquelas características da instituição militar, que vai punir, que vai sancionar. Ah, mas o efeito pedagógico, tá, mas tudo bem, mas é uma punição, deixa de ser uma punição, né? Ao fim e ao cabo. Então, esse indivíduo que está na condição de investigado, de acusado, além de poder permanecer em silêncio, é um direito constitucional, que o RDB às vezes parece afastar, né? O RDB ele é complicado, né? Ele fica às vezes em contraposição à Constituição em vários momentos, né? E tem alguns que defendem que o RDB se sobrepõe, né? Mas tudo bem, vamos ficar em cima. Vamos ter que atualizar a pirâmide de Kelsen. Exatamente. E tem vários momentos que a gente vê isso, né? A matar no RDBM, que tu tem que falar a verdade. E aí fica essa questão, e eu iria além, né? Diria que além de não ter a obrigação de dizer a verdade, ele não tem essa obrigação, ele não vai ser sancionado, ou não poderia, ou menos, a gente sabe que acontece na prática, mas mais do que isso, ele pode inventar uma situação porque ele não tem direito, ele está como acusado. E aí essa questão de mentir efetivamente, a gente vai entrar num ponto que é crítico, que vai dizer assim, ó, mas isso viola a disciplina militar, que é uma base da instituição. Sim, viola. Só que aí eu tenho uma análise, eu tenho aquela questão como se fosse principiológica, quase que eu tenho duas situações, eu tenho dois institutos jurídicos. Exatamente. E eu vou colocar qual que é mais relevante. Através de uma ponderação. Agora que me veio Alexi, né? O Alexi vai falar da ponderação. E eu não vou anular essa questão de faltar com a verdade. Mas eu vou dizer que a disciplina, nesse momento, ela vai acabar sendo mitigada em relação aos direitos constitucionais do investigado. Essa é a grande verdade. Ele pode, mesmo que em detrimento da disciplina, faltar com a verdade, porque ele está na condição de acusado, de investigado, de réu, seja do que for. Né? Eu acho que isso é bem pacífico, tanto tu pensa dessa maneira, quanto eu, quanto o nosso tribunal militar aqui do estado do Rio Grande do Sul tem esse posicionamento bem firmado. Muito embora a gente saiba que existem dezenas, centenas de PADMs com situações idênticas a que a gente está falando aqui. Né? Perfeito, né? E aí eu acho que a gente entra no outro ponto, e até eu acho que a gente conseguiu trazer bem essa questão do faltar com a verdade, quando tu é responsabilizado, quando tu não é, né? Que isso, tu garantir o direito de defesa para o militar não significa abolir a infração disciplinar do RDBM, não é isso, ela vai ser aplicada em inúmeras outras partes, em pontos um específico que não é, que é quando o militar está se defendendo de uma responsabilização, mas a gente entra no outro ponto que é crítico, que é como que eu consigo alterar essa realidade de uma responsabilização que, pelo que a gente está trazendo aqui, ela é irregular. Porque se eu não posso punir um militar por exercer o seu direito de defesa, e os militares, na prática, são punidos por exercer o direito de defesa, como que a gente faz para reverter esse cenário? O meu palpite, né, a minha sugestão é trazendo, judicializando, procurando advogados que trabalham na área, trazendo isso para a discussão no tribunal, para que se mostre e se diga, olha, lá no meu quartel ainda estão fazendo isso. Olha, lá no
no BPM, lá no fundo do estado, ainda estão aplicando essa transgressão, embora aqui a gente já tenha pacífico que não se aplica mais. Eu acho que, cara, assim, ó, só vai mudar se os brigados começarem a fazer alguma coisa com relação a isso. Enquanto não chegar naquele oficial que ainda segue aplicando essa transgressão disciplinar, quando não pode, como no caso do cara que falta com a verdade num inquérito para se defender, se ele continua aplicando, se ele nunca tomar uma anulação, se ele nunca for clicado por uma corregedoria ou por alguém para dizer, olha, nessa hipótese tu não pode aplicar, ele vai seguir aplicando, né? E aí a gente vai tem que vencer outra barreira, que é aquele medo do praça de judicializar uma demanda para não ficar com um X na paleta, né? E aí a gente vai trazendo outros fatores, né? Eu concordo contigo, eu acho que esse cenário tem que mudar, já tinha que ter mudado há bastante tempo, né? Mas a gente vê que a questão, por exemplo, da judicialização desses processos administrativos, né? Em relação a esse tema de forma específica, ela tem, né, uma jurisprudência praticamente pacífica em relação a isso, só que a gente sabe o que acontece na prática. Como vamos mudar? Bom, primeiro, né, o praça ele tem que ter conhecimento em relação aos seus direitos, e é isso que a gente está fazendo, a gente está levando, a gente está publicizando isso, a gente não está inventando nada, isso é uma interpretação constitucional do direito de defesa. Então, o militar ele começa, né, a exercer isso lá perante o encarregado do procedimento, e não estamos aqui incitando que exista uma indisciplina, não, é somente exercer um direito constitucional de forma tranquila, de forma pacífica, de forma educada, e dizer, olha, eu acho que eu não tenho obrigação de dizer a verdade. Não, tu tem, porque eu sou fulano, eu sou comandante, eu sou isso e aquilo, e eu estou te dizendo que tu tem obrigação. Bom, então eu vou me manter em silêncio, eu vou falar com o meu advogado, eu vou, sei lá, alguma coisa eu preciso fazer nesse momento, mas eu não vou prestar nenhum tipo de declaração, porque eu estou sendo ouvido na condição de acusado, de investigado, e isso é importante que se diga. O militar, quando ele vai ser ouvido, ele precisa saber qual é a condição que ele está sendo ouvido. Eu acho que é o primeiro passo, né, Juliano? É ele saber, tá, mas eu estou sendo ouvido como testemunha, como investigado, qual é? E muitas vezes o próprio termo acaba não colocando isso, né? Hoje no SGC tem automático, mas às vezes se o encarregado faz com outro modelo, às vezes nem tem isso, né? Mas quando é procedimento ainda, ele vai fazer a solicitação do comparecimento, o ofício para apresentação do militar perante o encarregado, ele chega no militar só apresente-se em tal lugar, no dia tal hora, para falar com o encarregado do inquérito fulano de tal. Não diz o fato e não diz a tua condição. Sim, mas tu sabe que isso assim, é importante, tanto de quem está no lado de lá, que eu diria assim, na condição de investigado, de exercer seus direitos constitucionais, quanto de quem está do lado de cá do balcão, como eu já estive na sessão de justiça, e eu me preocupava com isso, porque a gente encaminhava um e-mail para a companhia solicitando o Joãozinho para comparecer na sessão de justiça dia tal. E no início muitas vezes não colocava realmente isso, né? Seguindo que eu cheguei na sessão de justiça, né, estava aprendendo como é que era essa questão procedimental, que é muito específico, e aí volta e meia vinha alguém até a sessão de justiça e perguntava, tá, mas qual é o procedimento, qual é o fato? E não se sabe. A gente tem conhecimento de que o procedimento investigatório tem um sigilo, mas o militar que vai ser ouvido, ele pode saber do que se trata. Eu posso colocar minimamente a condição que ele vai ser ouvido, a data, o local, às vezes, do fato, porque o brigado acaba lembrando, né? Ah, não, foi lá na rua tal hora, tal dia. Ele já vai lembrar qual é o fato que pode ter ocasionado a instauração de um procedimento investigatório. Então isso aí está nos dois lados e também nos encarregados dos procedimentos, né? Saber que pode dar com um pouco se ele, aquele encarregado, pode estar numa situação de investigado e ele gostaria que as regras do jogo fossem cumpridas. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem, dentro do processo, seja ele administrativo ou judicial, né? Eu gosto da terminologia, a gente conversou bastante sobre isso, né, Juliano? O Alexandre Moraes, ele usa bastante, Alexandre Moraes da Rosa, né? Ele usa bastante isso, né? A questão da teoria dos jogos aplicados ao processo, e a gente poderia trazer tranquilamente para cá, para o processo administrativo disciplinar, onde a gente tem regras, e as regras não são ditadas somente pelo RDBM. A gente tem que fazer uma análise contextual do ordenamento jurídico e, querendo ou não,
o RDBB ele vai se submeter à Constituição e a toda a principiologia que tutela, que preserva os direitos dos investigados em geral. Né? Então eu acredito que seja isso, sim. A gente venceu bem esse tema, é um tema realmente que tem uma relevância grande, né, Juliano? A gente vê, olha, eu vejo praticamente toda semana algum problema relacionado a isso. Quando que eu tenho que falar a verdade, qual é o momento, o que eu posso, eu tenho o dever, eu tenho a obrigação, eu tenho o direito. As pessoas não sabem isso e muitas vezes o encarregado desconhece e imagina que tem aquele poder de impor que o militar diga a verdade por um dever, por uma lealdade da instituição. Não, perfeito, né? O que eu peguei ali da tua fala? Você falou, olha, o encarregado, daqui a pouco ele vai se ver respondendo no procedimento, ele vai querer saber minimamente o que ele está sendo investigado antes dele prestar o depoimento. O que acontece? Eu vou além. Eu acho que o investigado pode ser responsabilizado em algum nível por ele não garantir o direito do exercício de defesa do militar investigado. E esse procedimento que ele está fazendo pode ser anulado, pode ser declarado nulo e tem que ser refeito. E aí, refeito por um erro dele, sabe que vai gerar uma responsabilização, às vezes formal e às vezes velada. Como a gente sabe, não, fulano não sabe, o tenente fulano de tal não sabe fazer procedimento, beleza, vamos dar 10 procedimentos para ele esse mês, para que ele aprenda a fazer procedimento. Não é só o praça que está lá na ponta investigado que vai ser responsabilizado e sofre sanção, né? Tem todos os níveis. Isso é uma questão importante que tu colocou, e eu só vou fazer um exemplo rápido, porque a gente está chegando já próximo da meia hora, que é o tempo que a gente costuma encerrar o nosso episódio para não ficar muito extenso, né? Mas essa questão da responsabilização do encarregado, que deixa de observar alguma norma legal, eu já tive situações semelhantes a essas quando eu judicializei, né, processos administrativos disciplinares para anular, como por exemplo a questão, isso a gente pode falar também no outro podcast, que é a obrigatoriedade de notificação do advogado constituído. Né? Que às vezes a gente vê que alguns encarregados, eu vou dar ciência para o obrigado, se ele quiser que ele corra atrás do advogado dele. E a gente sabe que não é assim. É mais do que pacificado na jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que o encarregado tem que dar a ciência, notificar o advogado. Senão, a partir daquele momento, o PADM se torna anulável, né? O advogado vai levar... A aplicação da sanção, se o advogado não for notificado, é nulo. É anulação. E aí eu já tive situações em que o próprio juiz, né, da auditoria determina a expedição de ofício à corregedoria para apuração da conduta daquele encarregado que deixou de dar ciência ao advogado. Então, assim, a gente não quer aqui também trazer, vamos lá, e fica complicado para o militar que está acusado do PAD saber que a partir da atuação do advogado, o tenente que conduzia vai ser punido. Infelizmente, são essas as regras. Ou o acusado que está ali no PADM, ele vai ter seus direitos respeitados, ou em algum momento, se as coisas não mudarem, os encarregados, eventualmente os comandantes, vão ter a sua responsabilidade pelo descumprimento das normas legais relacionadas àquilo. Eu acho que é isso aí que eu queria colocar, que já existe, inclusive, eu tenho situações semelhantes a essa em que foi oficial da corregedoria, e a gente sabe que não tem aí do comandante dizer assim, não, eu vou... vou ajustar de alguma maneira para o encarregado não ser punido. Vem na corregedoria, né, instauração, e a gente sabe que a apuração ela é um pouco mais rígida às vezes, assim, porque não existe aquela proximidade, não existe o contato, não se conhece ninguém. Então, veio o ofício, vamos abrir o procedimento para às vezes, não é nem para investigar, não é nem para possibilitar, já para punir, né? Infelizmente essa é uma realidade. Mas eu acredito que seja isso, Juliana. A gente está aqui próximo a meia hora, falamos bastante desse tema polêmico. Não sei se tu gostaria de acrescentar alguma coisa para finalizar esse nosso episódio. Não, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu deixar claro que o faltar com a verdade, dividir ele, né, enquanto um instrumento de defesa, né, e quando fora dessa situação de defesa que continua sendo responsabilizável. Acho que essa é a mensagem que o praça tem que ficar. E se ele for responsabilizado no exercício da sua defesa por ter faltado com a verdade, que ele saiba que ele tem algum remédio jurídico, que ele tem alguma coisa que ele pode fazer a respeito
para mudar essa situação e assim colaborar para que a gente possa perpetuar que a decisão que tem aqui em Porto Alegre com o Tribunal de Justiça Militar se espalhe para todo o estado e fique uma coisa mais que traga segurança jurídica, que no fim é o que a gente quer levar com a informação dos direitos dos militares, né? Mas da minha parte é isso, muito obrigado. Maravilha, vamos então encerrando mais esse episódio do nosso podcast Justiça e Disciplina, quarta parte, Justiça e Disciplina, né, onde a gente trata desses temas polêmicos relacionados ao processo administrativo disciplinar militar e também ao direito penal militar. Para quem nos escuta no podcast, a gente também é importante divulgar que a gente está com um canal no YouTube que reproduz, na verdade, esse cenário que a gente tem aqui, para quem se interessar, ficar curioso, ver o nosso reforço do nosso microfone na cor também do nosso logo aí, né, Giliar? Pode acompanhar pelo podcast, indo para o trabalho, indo para o serviço, enfim, e também pelo YouTube para ter um pouco mais de contato, talvez nos conhecer, ou eventualmente estar aqui qualquer dia conosco, conversando sobre algum tema polêmico. É isso, Juliana, ficamos então por aqui e no próximo episódio vamos falar do momento que efetivamente a transgressão acontece. A gente falou agora dessa questão de faltar com a verdade ou não, mas o momento que a transgressão militar acontece ou não acontece, mas que o militar é clicado, como a gente diz, né? O que acontece dali pra frente? Esse é o nosso próximo episódio. Além da insônia, o que mais vem junto com aquela informação de que eu vou te fazer uma parte. Exatamente, exatamente. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, ajude a divulgar o nosso projeto. Se tiver alguma sugestão ou alguma crítica a fazer sobre os nossos episódios, por favor, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, que todo o feedback vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima.